Bom, meus amores, então aqui eu passei aqui o meu molde pro rostinho. Aí, quando vocês forem passar o molde pro tecido, vocês vão ver que quando costurar e encher, vai esticar um pouco. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar do jeitinho de vocês. Aqui, o meu olho ficou um pouco... ficou mais esticado, aí eu não quero mais esticado. Fui diminuir aqui com a canetinha fantasminha. Apaguei um pouquinho aqui no cantinho e consertei. Vocês podem consertar também, porque o tecido malha, ele estica, então ele vai mudar um pouquinho o rosto, o risco do rostinho, o desenho, entendeu? Se fosse no tricoline, tecido que não estica, não vai mudar nada. Mas como é malha, então muda um pouquinho. Então, vamos lá começar essa pintura. Aqui, eu vou começar fazendo o sombreado dessa pintura. Aqui tem um paninho aqui do meu lado, que é para eu poder tirar aqui o excesso de tinta. Para eu fazer esse sombreado, eu vou usar aqui o castanho claro, tá? Ou vocês podem usar também o jatobá, mas o jatobá é um pouco mais escuro. Vocês podem usar também. Aqui eu vou molhar aqui o meu pincel pituar. Vou tirar o excesso aqui no paninho. E vou começar aqui pintando a sobrancelha. Passar aqui na sobrancelha. Não precisa apertar o pincel. Vocês, é só encostar e deslizar, tá? Às vezes você acha que você tem a mão pesada, mas não é não. É porque muitas das vezes você força o pincel e não pode forçar, tá? É só para deslizar o pincel. Ó. E a malha é um pouco frágil, então também não pode arranhar o pincel, ainda mais se o pincel for áspero. Se ele for macio, tudo bem, mas se ele for um pouco áspero, aí pode rasgar o seu, danificar o seu tecido. Ó, eu tiro o excesso de tinta e aqui eu passo em cima dos olhos, aqui em cima dessa minha marcação aqui da pálpebra que eu fiz, ó, aqui até passou. Passou um pouco aqui. Passa em cima aqui. Eu sempre digo que pra limpar o pincel assim, eu não uso água, não. Eu prefiro usar acetona. Na mesma hora assim, eu pego uma tampinha com acetona, deixo aqui, ou... esse aqui é álcool, desculpa, né? Eu uso acetona e uso álcool. Esse aqui é álcool que eu tô usando, tá? Aí eu limpo assim, ó. Não faz esfregando com força para não danificar a cerda do seu pincel. Aí eu venho aqui com a tinta, ainda molho na tinta, tiro aqui o excesso. Passo aqui no risco, ó, tá um pouco molhado ainda do álcool. Passa aqui em cima do risquinho de cima do nariz, em cima também, aqui em cima do parênteses, você vai fazer movimento circular, assim, ó, de leve, não aperta, tá? Ó, movimento circular em cima aqui do parêntese do narizinho. Aí daqui de uma bolinha, de um buraquinho pro outro, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, de um lado pro outro, tá vendo? Rapidinho assim, ó. Pronto. Aí daqui, desse risquinho que eu fiz aqui, aqui no meio, entre a boca e o nariz, eu vou fazer aqui no meio, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. De leve, não esfrega muito o seu pincel. Daqui da sujeirinha, eu vou pegar aqui um pouquinho e vou colocar aqui bem de leve aqui no cantinho da minha boquinha, desse risquinho aqui que eu fiz. Bem de leve, tá vendo? Bom, então o sombreado só é isso. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou preencher a parte dos olhos. Usando aqui o branco. Vou usar aqui o branco, tá vendo? Sempre sacode assim a tinta para poder sair do fundo. Ó. Então, aqui eu vou molhar aqui o meu pincel aqui. Ah, Cláudia, qual pincel que você tá usando? Eu não tenho preferência, tá? Eu uso os pincéis que eu tô acostumada, que eu vejo que dá para pintar, que são bons. Ó, tiro o excesso aqui na minha mão, do branco, tem muita tinta. Aí vem, ó, só encosta e vai espalhando.
Não é pra você ir molhando toda hora e ir colocando aqui toda hora aqui dentro dos olhos. Ó, eu encosto só a pontinha do pincel, tiro o excesso aqui e aqui, ó, quando eu vejo que ainda tem excesso, eu tiro e vou espalhando, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó, ainda tem o restinho aqui no meu pincel, porque é muito pouca tinta, ó. Eu não molho, eu não coloco o pincel lá embaixo da tinta, não, ó, bem lá dentro, não. Eu só molho a pontinha do pincel, entendeu? A pontinha. Aí, preencho aqui essa parte todinha aqui de branco. Sempre observando se tá igual o outro lado. Você, mesmo que o desenho esteja torto, mas você, na pintura, você tem que consertar, tá? Então, você olha sempre o de lá pra você fazer esse aqui igual. Ó, aí agora eu pego aqui, molho a pontinha e vou passar em cima, aqui entre o olho, aqui na pálpebra. Eu vou passar, ó, espalhando aqui dentro, tá vendo? Entre o olho, ó, em cima dos olhos, na pálpebra. Eu venho aqui, ó, e vou espalhando. Coloco mais um pouquinho de tinta, sempre tirando o excesso. Eu tiro o excesso na mão, mas você pode tirar o excesso no paninho, se preferir. Eu prefiro na mão, porque na mão já é costume, eu sei o que eu tirei. Dá pra perceber o quanto que eu tirei. No paninho já não... Entendeu? Mas aí você faz do jeitinho que você quiser. Agora, eu venho aqui e faço aqui no meio do meu narizinho, em movimento circular. Cuidado para não colocar esse movimento aqui, de você não chegar muito lá embaixo. Porque senão seu nariz vai ficar diferente. Então, você tem que vir só aqui, dentro, tem esse risquinho de cima do nariz, você vai vir aqui no meio, tá bom? Vai vir aqui no meio, assim, vai fazer um movimento circular, ó. Fez movimento circular? Pronto. Agora eu vou preencher dentro aqui do meu parêntese, tá? Preencher aqui dentro do meu parêntese. Veja que eu não estou usando vários pincéis, eu só estou usando um pincel, tá? Então, se você tem um pincel chato aí, que tem a cerda pequena, você pode usar ele para fazer essa pintura, tá bom? Não importa se ele é de unha, se ele é um pincel no caso de manicure, né? Não importa se é um pincel de maquiagem, o importante é você conseguir fazer a sua pintura e ele ser bom, tá bom? Ó, então tem que ser um pincel chato. Aqui eu vou descer mais um pouquinho aqui esse esfumaçado que eu fiz aqui, ó, pra dar volume no meu nariz. Vou descer mais um pouquinho. Por quê? Porque aqui dentro do meu parêntese tem o buraquinho do nariz. Então, tem que deixar espaço pra ele. Eu preenchi aqui, ó, preenchi aqui o meu parêntese e aqui, ó, eu deixei, embaixo eu deixei pra fazer o buraquinho do nariz. Aí, agora, eu vou molhar também a pontinha e vou aqui, ó, da boquinha pra cima. Ó. Da boquinha pra cima, eu subo assim, fazendo aqui esse volume aqui. Entre o nariz e a boca aqui, esse risquinho que a gente, esse volume que a gente tem aqui. Perto da boca e entre o nariz. Ó, tá vendo? Aí, pra não ficar marcado aqui, eu espalho aqui, pra não ficar marcado. Porque não pode ficar parecendo que é uma secreção saindo de dentro do nariz. Então, tem que espalhar pra não ficar marcado. Passo aqui no meio também. Em cima da boquinha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou preencher esses meus olhos. Eu usei, na bonequinha Vivi, o cinza lunar, tá?
Então, veja que eu ainda estou usando aqui esse mesmo pincel, ó, não mudei, ainda estou usando ele é muito bom. Então, eu vou continuar com ele, não preciso de outro ainda não, ó. E eu vou preencher todo esse meu olho, todo. Cuidado para não sair do risco. Por quê? Porque se sair do risco, você vai aumentar os seus olhos. Então, tem que ter cuidado. A não ser que borrou, aí vai ter que fazer, né? Não tem jeito. Então, por causa desse negócio que eu falei pra vocês, por ser malha o tecido e esticar, vai mudar um pouco o desenho do rostinho. Entendeu? Ó. Preencho tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar secar um pouquinho para depois vir clareando. O que eu vou fazer agora? Enquanto vai secando, ó, vou limpar o meu pincel aqui, o mesmo pincel vou limpar, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o marrom, ó, marrom. Vou agora fazer quase tudo no rostinho com esse marrom, olha só. Vamos começar por cima logo, pela sobrancelha. Vou molhar aqui o meu pincel, venho aqui, ó, e faço aqui tipo uns risquinhos pra cima, sempre colocando o seu pincel em pé, tá? Ó, o pincel está em pé, ele não está assim não, ó. Você não pode deitar assim pra pintar aqui não, você tem que colocar em pé, entendeu? Colocou em pé, vai puxando, eu tô tipo puxando pra cima, né? Mas se você não tem prática de fazer isso, você pode só passar por cima mesmo, aqui do risco da sobrancelha. Tirei o excesso, sempre tirando o excesso, ó, vou puxando pra cima, pegando do risco mesmo aqui pra cima, não ultrapassando, é pegando do risco, puxando pra cima, aí quando chega na metade da sobrancelha, eu venho aqui e arrasto pra baixo. Assim, ó, pro lado, né? No caso, seguindo o risco. Ó, viu? Aí aqui eu conserto aqui, ó, pra ver se não tá muito diferente da outra. Pronto. Aí eu venho aqui nesse, né, risco aqui, ó, em cima, na pálpebra. Eu venho aqui, passo aqui também, de leve, pra não ficar muito forte. De leve. Até estar com excesso, eu vou tirar aqui o excesso, vou espalhar, ó, vou espalhar, para não ficar marcado. Espalhei, ó, espalhei. Aí eu venho aqui no meu olhinho, aqui embaixo, aqui do ladinho aqui embaixo, né? Onde eu passei o branco, e vou passar em cima do risco. Aqui também, ó. Tire bem o excesso, não deixe encharcado. Vem aqui, ó, também. Ó. Passa em cima do risco, bem de levinho. Você só encosta o pincel. Não afunda, porque você vai borrar. Então, é só encostando e puxando, tá vendo? Você vai pegando a prática conforme você vai pintando, sempre. Por isso que não é legal parar, tem que pintar. Se você puder todos os dias pegar um pouquinho, vai ser muito bom pra você. Eu falo isso por experiência própria. Ó, aí aqui, no parênteses, você também vai passar aqui em cima do risco, ó, mas de leve em cima do risco, esfumaçando, para não deixar muito marcado. Aqui em cima. E aqui no nariz, você vai de um buraquinho um buraquinho pro outro, você vai fazer isso aqui, ó, uma letra U, tá? Fez a letra U, ó, já fez praticamente o narizinho.
Só é agora eu fazer a bolinha, reforçar só. Tá vendo? Aqui no cantinho da boca também, esse risquinho, pode passar também o marrom. Isso vai ajudar a fazer com que ela esteja com um leve sorriso. Ó, tá vendo? Aí agora o olho já secou, então o que eu vou fazer? Vou limpar aqui o meu pincel, mas aí eu posso pegar um outro aqui, ó, e vir com o branco. Pra clarear, eu posso vir aqui, ó. Até poderia fazer com o mesmo pincel, tá? Ó, mas eu vou fazer com esse daqui pra não deixar o outro pra outra coisa, ó. Vou fazer aqui uma meia lua com o branco, clareando aqui esse olhinho. Ó. Fazendo aqui a meia lua. Ó. Tá vendo? Tiro o excesso. Fiz aqui a meia lua, pronto. Agora eu vou pegar aqui com outro pincel, vou vir com o terra queimada. Vou vir aqui em cima do meu olho. Nesse risco aqui do olho aqui de cima, eu vou vir aqui daqui do começo, eu pego do meio primeiro, eu venho do meio e vou puxando pra ponta, tá? Então, sempre você vem do meio e puxa pra ponta. Porque quando você vai puxando pra ponta, quando chegar na ponta já tá com a mínima tinta. A tinta fica mais, o excesso fica mais aqui no meio. Então, você vai puxando assim, ela vai ficando com pouca, com menos tinta, tá vendo? Então, sempre começa puxando daqui do meio, ó. Ó. Aí, vem aqui, coloca aqui também, ó. Passa aqui. Tá vendo? Aí, vem puxando o risco pra ponta, ó. Isso aí, tá vendo? Ó, aqui eu vou passar porque a caneta eu fui consertar, ó. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu pincel alfinete e vou fazer isso aqui. Vou molhar aqui pra reforçar aqui o buraquinho do nariz, eu vou fazer com filete mesmo, ó. Ó, só pra poder aparecer, entendeu? Ó. Aí, ó. Olha só que legal. Ficou reforçado. Só uma bolinha pequenininha onde ficou aqui o lugar de fazer o buraquinho do nariz, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com o meu... Pegar aqui. Vou molhar no preto. Ó, vou pegar o preto. Deixar aqui terra queimada pra cá. Vou pegar o preto, vou molhar a ponta do meu pincel, mas se você tiver um boleador, você pode passar também. Colocar, só molhar aqui, ó, na tinta e colocar aqui nesse vão que ficou dos olhos. Quando você faz a meia lua, fica um vão. Aí, ali você vai fazer a pupila, entendeu? Cuidado para não deixar a boneca vesga. Então, o que a gente faz? Ou você coloca olhando pro lado, ou você coloca olhando pra cima, ou você coloca olhando pra frente. Pra olhar pra frente, ela tem que ficar bem no meio. Até comigo é meio difícil fazer a bolinha bem no meio mesmo, entendeu? Então, eu coloco no meio e vou espalhando. Do jeito que ela ficar, eu deixo. Isso aí não tem muita... Tem gente que pede, né? Fala assim, ah, eu quero olhando pra frente, ah, eu quero olhando... Entendeu? Tem gente que não se importa. Ó, tá vendo? Tá olhando pra frente. Abaixar mais um pouquinho. Aqui, vocês têm que fazer com o preto mesmo, a sujeirinha, o que vocês fazem? Vocês espalham aqui um pouquinho aqui em cima, tá? Isso faz com que o olho não fique arregalado. Ó, faça assim, ó, aqui por cima, aqui onde passou o preto. Aí, agora, o que a gente vai fazer?